Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. A alegria enorme entrarmos na sua casa, e a gente vai pedindo licença para isso, para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos estudando esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos estudando aqui o capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, mais precisamente os itens 11 e 12, né? Estamos estudando por esses dias os mundos inferiores e os mundos superiores, né? Semana passada, na sexta-feira, os mundos inferiores, né? Com a Paula Zamp, né? Ontem, se não me engano, foi com a Paula Zamp. Ontem, com a Celina Sobral, nós falamos dos mundos inferiores e hoje nós seguimos falando aqui do nosso planeta e como ele é em relação a outros planetas e principalmente como é que é o povo do nosso planeta, que visão é essa que nós temos de vida divina, de justiça divina, né? E como é que se dá esta visão em orbes e com civilizações mais avançadas do que a nossa. E quem está conosco é o nosso querido amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. É sempre uma satisfação, no início da noite, ter esse contato com todos através desses meios de comunicação e que possamos estudar mais ensinamentos que nos chegam através do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. E você está chegando agora, né? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Nós estaremos estudando os mundos inferiores e mundos superiores, itens 11 e 12 do capítulo 3 do Evangelho. Então vai pegando lá o seu livro, se não tem, baixa na internet, para que a gente possa fazer um estudo gostoso juntos. E, como sempre fazemos, vamos começar esta nossa reunião com uma prece, e aí nós já vamos convidando nosso irmão, nossa irmã, que possa cerrar os seus olhos. De maneira que nesse instante todos possamos cear uma belíssima refeição com o nosso Mestre. Uma refeição que nos nutre como espíritos, que nos encoraja a seguirmos adiante, que nos traz o conhecimento da verdade, desta verdade que liberta, que nos impulsiona a sermos e trabalharmos para sermos criaturas melhores, mais amorosas. Isso é tudo que o Evangelho nos traz. E por isso rogamos ao irmão espiritual que nos abençoe, nos proteja, nos intua. Rogamos a Jesus para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as sabedorias que brotam das páginas evangélicas. E, sobretudo, elevamos os nossos pensamentos em agradecimento ao soberano autor da natureza, aquele que Jesus nos ensinou de chamarmos de Pai. E a este Pai amoroso, nós pedimos licença para o estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. E você já sabe, esse programa é feito para você, nada melhor do que fazê-lo com você. Então, participa aqui conosco do estudo da noite, se você tiver alguma consideração sobre o tema, ou mesmo quiser fazer alguma pergunta aí sobre mundos inferiores e mundos superiores, aí vocês vão fazer o seguinte: mundos inferiores vocês fazem para mim,
tá bom? E mundos superiores, aí a gente passa a pergunta para o Leonardo, tá bom? Fica um pouco mais fácil, cada um com seus conhecimentos e assim a coisa vai. Bom, você pode e deve ligar para o 11 2457 5011 para fazer a sua participação aqui no nosso programa. Nossa querida Margarete está aqui disponível para receber a sua participação e encaminhar para a gente 11 2457 5011. Você também pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, né? No WhatsApp é só você enviar sua mensagem para o 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio, de texto, que a Margarete gentilmente passa para a gente aqui. 11 99643 3827. Você também pode participar, né, através do facebook.com/TV Mundo Maior, e ali você pode deixar a sua participação, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, a sua colocação sobre o tema ou alguma pergunta, preferencialmente também sobre o tema que nós estudaremos esta noite, né? facebook.com/TV Mundo Maior, tem lá a janelinha do programa, você clica ali e na sequência já vai aparecer o espaço para você fazer o seu comentário. Aliás, se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo pelo Facebook, se você tivesse aí pelo Facebook, pelo YouTube, por favor, curta, comente e compartilhe, né? Agora, se você não está nessas plataformas, né, manda para os seus amigos, né? Manda um WhatsApp dizendo, ó, tá começando um programa bacana, conhece esse canal aqui, ó, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio. A gente não imagina quando uma simples atitude dessa como a nossa, de divulgar algo, né, pode levar paz, luz, pode libertar uma criatura de um aprisionamento psicológico, espiritual até, uma vez que o conhecimento é o caminho para a liberdade, né? Então, vamos nos manifestar. Os nossos irmãos evangélicos, principalmente, eles têm um orgulho muito grande de propagandear a fé deles. Que bom seria que nós também pudéssemos propagandear sem anátema, como se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não só, sem anátema, sem qualquer tipo de oposição, sem qualquer tipo de imposição, né? Mas vamos divulgar sim, porque os nossos irmãos de humanidade precisam dessa mensagem, né? Então, por favor, sejamos divulgadores da doutrina dos Espíritos. Bom, então vamos logo dando início ao estudo dessa noite. Vamos lá lendo o item 11 do capítulo 3, né? Mundos inferiores e superiores é o estudo dessa noite. No vosso, ele está falando no planeta, né? No vosso planeta, na Terra, precisais do mal para sentires o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. Ele está falando de mundos mais evoluídos, né? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Nós estagiamos muito, né, Leonardo? Aliás, os nossos estágios na matéria, eles foram em mundos primitivos, em mundos de provas e expiações, né? Poucos ou nenhum de nós, ou melhor, pouquíssimos de nós tiveram já essa oportunidade de passar por um mundo de regeneração, né? Portanto, nós temos uma dificuldade enorme de conceber esses mundos, e até por isso que a espiritualidade começa a nos falar, né, desta dicotomia, vai por assim dizer, de conhecer o mal para querer o bem, a noite para desejar a luz e a doença para apreciar a saúde. Você acredita que é esta forma que a espiritualidade encontrou de tornar isso bastante compreensível para a gente, em função desse nosso não conhecimento? Essas dualidades, elas são importantes
Porque como é que nós vamos reconhecer o bem sem que nós não tenhamos como parâmetro este outro lado, aquilo que nós estamos chamando de mal? Agora, na medida em que existe essa dualidade, isso não significa que nós temos que nos entregar àquele aspecto que possa estar nos chocando. No caso, aí seria o mal. Pelo contrário, na medida em que nós conhecemos as consequências dessa opção, nós podemos optar pelo bem e dessa forma estaríamos caminhando segundo os ensinamentos que nós recebemos de Jesus, que é de amar o próximo. Agora, é sempre bom considerar o seguinte: nós precisamos ser gratos pela casa que nós temos, pelo planeta em que nós estamos reencarnando. E se porventura aqui o ambiente não é favorável, quer dizer, há muitas dificuldades, isso não significa que cada um de nós individualmente não possa fazer uma opção e criar dentro de si um mundo que seja mais adequado, um mundo que tenha equilíbrio, um mundo voltado para a prática do bem. Inclusive, eu gostaria de registrar, apenas a título de uma imagem figurativa. Em uma certa ocasião, eu estava em Tóquio, no momento em que havia uma grande crise naquele país, e andando pelas ruas, havia muitos moradores na rua, coisa que provavelmente hoje não existe. Agora, mesmo na condição difícil, eu estava passando por uma calçada, vi ali uma barraca armada e um casal que estava habitando esta barraca. E na entrada dessa barraca havia um tapete e um vaso de flores. E os dois ali sentados no lado de fora ainda, não estavam abrigados. Quando eu passei por ali, sorriram, de tal forma em que eu disse boa noite para eles, era uma noite. Agora, note, mesmo numa condição de dificuldade, eles se primavam no sentido de manter o ambiente em que eles estavam vivendo da melhor forma possível, com a beleza e que é aquilo que nós podíamos observar naquilo que eles estavam usando. Então, essa analogia nós podemos trazer que, se porventura nós entendemos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, agora, o mundo que nós podemos armar dentro de nós, a nossa barraca interna, pode ser de beleza, pode ser de realização, pode ser porque nós estejamos caminhando na direção da prática do bem. Então, é sempre bom enfatizar na necessidade de nós sermos gratos pela casa que nos é reservada por Deus, que é esse mundo em que nós estamos, que é esse planeta Terra, que inclusive quando nós observamos ele nos detalhes, ele ostenta belezas extraordinárias. E aqui nós estamos agora, quase 7 bilhões, usufruindo dos benefícios de uma encarnação nesse planeta. E, ao mesmo tempo, em que recebemos anúncios de que esse planeta está passando desta fase para uma outra fase. E nós vamos permanecer na Terra, em novas encarnações, na medida em que venhamos a nos ajustar em relação àquilo que se espera de um mundo de regeneração. Mas não precisamos esperar mais adiante, nós podemos começar a tomar as providências de fazer aquilo que se espera no mundo de regeneração a partir de agora. Portanto, sejamos gratos a essa nossa extraordinária casa. Extraordinária casa, afinal de contas, é esta casa que traz o conjunto de possibilidades para a nossa progressão, né? Então, sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado, embora nós estamos no mundo de provas e expiações, sejamos muito gratos por esse mundo. Eu diria até que de uma forma natural isso acaba se dando, uma vez que até em função da nossa proximidade mais com o mundo animal, talvez, do que o mundo angelical, né? Porque a gente sai viajando por aí, por exemplo, você pega umas férias, você falou que foi para o Japão. Você pode, eu tive algumas oportunidades, inclusive de trabalho, de ficar um período longo fora, trabalhando, envolvido em reportagens, em documentários, né, no Brasil e no exterior, em hotéis muito agradáveis, né? Mas quando você chega na tua casa, por mais simplesinha que seja a sua casa, né? Aquela tua cama, com o colchão já tem a marca do seu corpo, é aquilo ali, é o teu mundo, né? Então o nosso mundo é esse aqui, é o nosso querido e amado planeta Terra, daí é importante ser de nós respeitarmos esse mundo. Agora,
Uma coisa também que me chamou a atenção nesse início de estudo, né, é quando os espíritos estão nos dizendo dessa necessidade que nós temos de sentir o mal para procurar o bem, né, da noite para procurar a luz e assim sucessivamente. Eu me lembrei, enquanto você estava falando, Leonardo, de experimentos que foram feitos com camundongos, né? Principalmente relacionados a drogas, né? Eu vi alguns experimentos, isso através de vídeo, né? Onde o camundongo ele passou um tempo, por exemplo, experimentando açúcar, né? E depois, quando coloca o açúcar com algum tipo de punição, ou seja, para ele ter acesso ao açúcar, ele toma um choque, ainda assim, ele mesmo sabendo que vai tomar o choque, ele vai lá e procura o açúcar, né? Assim, a mesma coisa com tabaco, a mesma coisa com cocaína e outras drogas, né? Ou seja, é um grande convite que a espiritualidade nos faz quando ele nos mostra as diferenças desses dois estados de consciência, né? É um convite também que, olha, não se acostume em ficar no sofrimento, não, né? Você tem esses instantes de choro e ranger de dente, mas não é para gostar, é para sair daí, né? Sem dúvida. As dificuldades nos ensinam também a fortalecer a nossa vontade e para que possamos empreender a superação dessas dificuldades. Assim, a dificuldade em si não é o objetivo. O objetivo é que nós nos capacitemos para galgarmos essa escada da nossa evolução. Agora, inclusive em relação à questão do certo e daquilo que não é mais adequado, nós podemos observar e chegar a uma conclusão muito importante. Como é que nós podemos saber se aquilo que nós estamos fazendo é adequado ou se não é adequado? E se nós observarmos, quando nós fazemos alguma coisa boa, que pode ser uma coisa simples, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ajudá-la a encontrar algo que esteja procurando, pode ser oferecer alimento, enfim, pode ser uma série de coisas. Quando nós estamos fazendo isso, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos uma paz interior, uma tranquilidade. Agora, quando nós nos dedicamos às malcriações, se nós observarmos com atenção, as condições interiores não são essas. As condições anteriores são desagradáveis. Aí, muitas vezes, nós teimamos em continuar fazendo essas coisas inadequadas e arrolamos uma série de justificativas do porquê nós fizemos aquilo, querendo, com isso, fortalecer ou, de alguma forma, justificar aquilo que estamos fazendo. Entretanto, o mal-estar continua. Por mais justificativas que nós venhamos a colecionar e apresentar, nós não teremos, efetivamente, uma condição confortável. Esta é uma indicação clara. Por qual o motivo? Por que se insiste tanto em praticarmos o bem? Por dois motivos. É para levarmos os bens para os nossos irmãos, para amar o próximo, como Jesus ensina, mas, entretanto, há um benefício para nós mesmos, porque nós nos sentimos bem quando fazemos o bem. Muitas vezes as pessoas dizem que nós temos que fazer o bem sem nenhum tipo de interesse. O tipo de interesse aí, no caso, seria não esperarmos nenhum tipo de retribuição daquele para o qual nós estejamos oferecendo alguma coisa boa. Entretanto, mesmo que nós tenhamos essa atitude aberta e não ligada à procura de uma recompensa daquele que nós estamos ajudando, mas a lei é clara, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Ora, se nós semeamos uma coisa boa, não há por que não colhermos isso. Tanto é que no próprio ato em que nós estamos realizando bem, nós já nos sentimos bem. Mas a retribuição não para aí, porque isso se prolonga ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos fazendo de bem vai se acumulando e vai fazendo com que a nossa vida seja cada vez melhor. Por outro lado, se nós estamos acumulando as coisas desagradáveis, as coisas que não são recomendadas, é claro que isso também vai se acumulando. E, num dado momento, nós vamos nos sentir de tal forma desconfortável que aí, então, esta oposição que se faz em relação, quer dizer, colocando em oposição o bem e o mal, vai ficar muito mais claro. Agora, às vezes demora para as pessoas perceberem que trilhar esse caminho inadequado traz sofrimentos, faz com que a sua vida seja desconfortável.
Mas como nós estamos também diante de uma lei importante, que é a lei do progresso, vai chegar uma hora em que nós vamos chegar à conclusão, o melhor caminho é aquele que faz com que nós nos sintamos bem, que é fazendo o bem ensinado por Jesus. Eu estava falando aqui, né, sobre esses testes de laboratório, né, que foram feitos com camundongos, onde o camundongo procurava o sofrimento para ter uma recompensa, um açúcar, um tabaco, não importa, cocaína, não importa, e acaba procurando, né? Mas a grande diferença entre nós e o camundongo é a nossa capacidade de raciocínio, né? É o conhecimento da lei divina que está aqui, como os espíritos nos trazem no nosso inconsciente, né? Então, é por isso daí a importância de fazermos as boas escolhas, né? E daí também a importância, porque que está lá em João, o conhecimento da verdade. Você conhece a verdade, você se liberta, né? Então, o conhecimento da verdade é te mostrar o que te faz sofrer e aquilo que te faz ser feliz. É evidente que, como somos ainda infantes, às vezes, das primeiras vezes, nós fazemos igual o camundongo, né? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a gente aprende a fazer melhores escolhas, e é por isso que nós estamos evoluindo nesse mundão de Deus Pai. Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho de hoje. Ele foi bastante engenhoso, o homem, né? O homem foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ele está atrás, né? Isso é uma realidade absoluta, né? A gente nem precisava dos espíritos para chegar a essa conclusão, né, meu amigo Leonardo? A gente, é enorme a quantidade de obras que são muito ricas em descrever o sofrimento e a dor, né? Entretanto, falham, né, pelo desconhecimento em tratar do amor, né? E não raro a gente até, do ponto de vista, por exemplo, midiático, do ponto de vista da comunicação, né? Nós temos aqui esse nosso canal, nós estamos falando aqui de Jesus, de paz, de amor, de pão evangélico. Daqui a pouco nós vamos fazer as vibrações, nós já fizemos a prece. Então, entre nós aqui, né, tudo de bom, tudo de bom. Entretanto, nesse mesmo horário, vários jornalísticos, e aí para quem está só ouvindo, eu estou fazendo aspas com a ponta dos dedos, vários jornalísticos estão aí mostrando o inferno que é a Terra, né? O inferno da violência, né? O inferno da agressividade. Nós pegamos aquela nossa irmãzinha, né, de 10 anos que passou nesse final de semana todo, nós acompanhamos isso, e a gente e os órgãos de comunicação utilizam-se disso sem dó nem piedade, né? E é justamente estes veículos de comunicação que gozam das maiores audiências, né? E é justamente muitos desses programas que fazem com que as criaturas vão para o WhatsApp e divulguem. Você viu o que aconteceu? Fulano matou Beltrano, Herculano matou Ciclano, e aí nós vamos tendo essa ideia de que o mundo vai de mal a pior, mas é que nós temos uma dificuldade enorme de descrever o belo, né? Então a gente continua descrevendo o sofrimento, a miséria, sem nos dar conta que o belo está à nossa disposição. É isso, Leonardo? É isso. Agora, basta as pessoas prestarem atenção o que acontece no seu mundo íntimo quando está colhendo essas informações, enfim, acompanhando essas programações, aonde existe esta ênfase no negativo, no problema, no sofrimento. Como é que as pessoas se sentem nesse momento? Agora, vamos imaginar uma outra situação em que o programa pudesse ser de apresentação de uma música de rara beleza, de uma poesia, ou ainda que nos mostrassem as paisagens belas que nós temos aqui na Terra.
Há uma diferença fundamental de como é que nós nos sentimos diante desses dois quadros. Agora, se as pessoas querem cultivar um mal-estar, cultivar esta sensação de sofrimento que traz para dentro de si, é claro que vai continuar sintonizando os canais de televisão, os programas que apresentam esse tipo de coisa. E é sempre bom registrar que se há esses programas é porque há audiência. No dia em que nós recusarmos a audiência para esses programas, eles simplesmente vão desaparecer. Agora, isso não significa que nós não devemos tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo. Claro que nós devemos tomar conhecimento. Mas isto não significa ficarmos paralisados para ouvir pela 10ª, pela 20ª vez a mesma notícia negativa. Isso significa que nós vamos ficar mais bem informados? Provavelmente não, porque quando nós mantemos a nossa atenção de uma forma exagerada, no lugar de nós termos um equilíbrio de poder avaliar corretamente aquilo que está acontecendo, nós entramos num processo de desequilíbrio. Então as pessoas ficam revoltadas, ficam ressentidas e começam com isso a emitir as suas vibrações. E é bom entender o seguinte: vibração é um negócio muito importante, é a projeção dos nossos pensamentos. E com isso, além das poluições tradicionais que nós temos de ar, de água, de solo e essas coisas todas, nós, com isso, estamos poluindo o nosso ambiente também com as nossas vibrações negativas. Agora, isto é um alimento no sentido de fazer com que este mundo tenha condições negativas ampliadas quando há uma conjugação das mentes que estão ligadas a isso. E o que nós sabemos que a quantidade da população que ainda se prende a esses aspectos negativos, em que ficam presas, como que imantadas diante dessas coisas, ainda é um contingente apreciável. Agora, de outro lado, é bom nós entendermos o seguinte: muitas vezes, o outro lado, as pessoas que já hoje têm um entendimento de que é necessário se ligar às coisas positivas, ainda que seja um contingente menor, mas são de uma importância fundamental, porque nada resiste ao amor, é como nós aprendemos. Então, uma boa vibração, além de fazer com que nós possamos estar contribuindo para que esse planeta mude de estágio, nós estamos, de alguma forma, atenuando as vibrações negativas que são emitidas por aqueles que ainda, de certa forma, estão ligados a esse tipo de alimentação negativa. E é uma realidade, as pessoas estão adoecendo muitas vezes em função deste consumo do que é destrutivo, consumo da violência, consumo da sexualidade desorientada, indisciplinada, né? Consumo, enfim, os excessos da vida, né? Nós falamos aqui dos ratinhos, né? Tá na hora da gente deixar de ser camundongo de laboratório e começar a fazer as boas escolhas da vida. O Leonardo disse, isso é uma realidade. Eu, como uma pessoa de comunicação, trabalhei em emissoras de televisão comerciais e é isso mesmo. Se o Ibope está alto e o sangue está vazando da tela, ou melhor, se o sangue está vazando da tela e o Ibope está alto, está tudo certo, né? Ah, mas as pessoas estão ficando depressivas, não tem problema nenhum. A indústria farmacêutica ocupa o nosso horário comercial aqui, né? Ah, mas as pessoas estão afundando no álcool, também não tem problema nenhum. A gente faz propaganda de cerveja também, né? Então, na medida que a gente vai buscando o que nos faz adoecer, o que nos leva ao medo, né? Naturalmente, estas coisas todas, acessórios desse estágio mental, desse status psíquico, elas vão se aproximando da gente para a gente aprender a escolher o belo, para a gente aprender a fazer a boa escolha, né? Evidente, como disse o Leonardo, nós não seremos aqui criaturas desprovidas de saber o que está acontecendo no mundo, mas daí é você ficar trocando de canal para ver qual que é o canal que está descrevendo com maiores minúcias as torturas e os sofrimentos humanos, aí, pera lá, né? Aí você realmente precisa de tratamento psicológico, precisa de tratamento espiritual, para que você não afunde ainda mais, e porque às vezes o dano é tão
o dano psíquico, né, e o dano espiritual, ele é tão contumaz e tão sistemático que tem um momento que já fica mais difícil voltar. Sempre é possível, sempre é possível. E Deus, na sua misericórdia infinita, sempre cuida para que nós tenhamos condições de retornar para o bom caminho, para os bons combates da vida, né? Mas é importante que a gente saiba fazer melhor as nossas escolhas. E essa forma de não conhecimento do mundo divino, do belo, do poético, daquilo que traz felicidade, amor e alegria, faz com que nós também não tenhamos uma correta compreensão acerca, por exemplo, de muitos personagens cristãos e mesmo do conhecimento que esses personagens cristãos nos trazem. Por exemplo, Leonardo, eu tenho uma dificuldade enorme, pode ser um problema meu, eu acredito que talvez até seja, mas eu tenho uma dificuldade enorme de compreender Jesus sofrendo naqueles últimos instantes, né? Porque se eu olhar para mim, se fosse eu, se fosse você, fosse qualquer um de nós passando por aquela situação, acho que a gente nem aguentaria, tá? Mas digamos que do ponto de vista físico nós aguentássemos, né? E isso a gente conhece, né? Esse sofrimento e essa situação a gente conhece. Então a gente acha que Jesus viveu aqueles momentos daquela forma, né? Agora, quando eu me coloco a raciocinar um pouco mais sobre aquilo que eventualmente eu acredito que pode vir à mente de uma criatura, de um espírito que está num estágio celestial, né? Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, né? Quando ele diz eu e o Pai somos um, no meu entendimento eu sou luz, alegria e felicidade o tempo inteiro, né? Se eu sou luz, alegria e felicidade o tempo inteiro, por que naqueles momentos haveria sofrimento? É que a gente precisa desse olhar, porque a gente só concebe evolução com sofrimento, né? Mas o Cristo, ele tinha uma capacidade, no meu entendimento, mais uma vez, eu não vi isso em nenhuma obra espírita, é bom deixar isso bem claro, mas no meu entendimento, a capacidade psíquica do Cristo era totalmente capaz de anular a dor, né? E ele não precisava passar pela dor para poder nos trazer o Evangelho. Nós é que precisávamos vivenciar aquela dor para escolher o amor, né? E eu tenho para mim que 99,99% dos cristãos da Terra não concordam com esse meu pensamento. Mas, enfim, essa é uma das maravilhas, né, Leonardo, da doutrina dos espíritos. Ela é uma doutrina de livres pensadores. Você acha que eu estou muito maluco nesse meu raciocínio aqui, Leonardo? Pode falar, não tem problema nenhum, não, viu? Olha, se você estiver maluco, eu também devo estar maluco, porque... Opa, então somos o 0,1. Eu concordo com o que você está falando. Agora, imagine o seguinte, vamos supor que a volta de Jesus para o plano espiritual fosse tranquilo, fosse cercado de muito carinho. Aquilo que ele ensinou teria força para chegar até nós hoje? Ou, dado a forma como nós encaramos as coisas, essa dramatização tem uma importância no sentido da preservação da memória daquilo que veio fazer entre nós? É evidente que sim. E agora, é uma coisa que, dentro da doutrina espírita, isso está explicitado no seguinte, na medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós temos maior capacidade de suportar dores. De tal forma que eu acredito que chega um ponto que a evolução de tal ordem em que conseguiríamos simplesmente nos abster da possibilidade de sentir a dor. Agora, se entre nós iríamos procurar alguém que estivesse mais próximo dessa capacidade ou que estivesse inteiramente com essa capacidade desenvolvida, é evidente que nós vamos encontrar isso em Jesus. Agora, é evidente que isso que nós estamos falando aqui são especulações, mas é perfeitamente possível nós imaginarmos uma situação dessa natureza. Agora, e por outro lado, é sempre bom lembrar o seguinte, ele sabia que ia acontecer isso. Isso não tomou Jesus de surpresa, porque, tendo em vista os ensinamentos que ele trazia, que se chocava de uma forma acentuada com a visão que ele encontrava, não, ele não podia esperar a não ser uma reação dessa natureza, uma reação violenta que levou, então, à sua crucificação. Agora, é bom sempre entender também o seguinte,
quando nós procurarmos lembrar de Jesus, é bom tirá-lo da cruz. É bom nós mentalizarmos Jesus vivo, Jesus cheio de luz e de energia, porque essa é a condição dele. Ele não continua pregado na cruz, ao contrário, quer dizer, hoje ele sempre esteve no esplendor da sua evolução e certamente nós vamos ter dentro de nós uma condição muito mais favorável quando nós mentalizamos Jesus vivo, Jesus talvez caminhando na nossa direção e nós solicitarmos a ele a permissão para que nós o abraçássemos. Esse é o Jesus que nós temos que ter em nossa mente. Eu, particularmente, sempre que penso em Jesus na Galileia, encontrando com Pedro, com André e Pedro, né? Porque, no meu entendimento, naquele instante, eles dois estavam representando toda a humanidade. Então, estavam encontrando conosco ali, né? Então, para mim, é um momento muito especial. E concordo com você, né? Para mim, a crucificação nada mais é do que um brilhante plano de marketing, né, do maior marqueteiro de todos os tempos. Só que não o marqueteiro que está interessado em vender produto que não presta, que vai fazer mal para a tua saúde, mas sim o marqueteiro que vai te vender o melhor, aliás, não vai nem te vender, vai te entregar de graça o melhor produto e o melhor serviço que existe no mundo, e o nome desse produto e o nome desse serviço é amor, né? Assim como tenho também que foi técnica de roteiro cinematográfico, né? Justamente para que nós não nos esquecêssemos nunca mais. Se a gente existe uma forma de escrever roteiro de cinema que chama o percurso como é que é? Eu esqueci agora. O percurso do herói. Percurso do herói, né? Que você é muito bem delimitado tudo o que a trama tem que passar, o protagonista da trama cinematográfica tem que passar para poder prender o espectador, né? E no meu entendimento, não há maior cineasta do que o Cristo, assim como não há maior roteirista do que o Cristo. Então, é evidente, ele nos apresentou isso porque sabia que isso haveria de nos chocar e que nós guardaríamos a sua lembrança. Mas é muito bom que agora, através do conhecimento espírita, nós saibamos que Jesus não esteve naquela cruz, né? Jesus físico, a carne pode até ter existido, né? Mas a mente dele estava no paraíso, né? Nós ficamos, vamos dizer assim, surpreso, ou pelo menos nos causa surpresa, quer dizer, os cristãos, quando eram jogados nas arenas, lá em Roma, em que eram estraçalhados pelas feras, enfim, dentro de todas daquelas condições difíceis, era muito comum em que no semblante desses cristãos não havia nenhuma indicação de sofrimento. E isso mostra claramente que é perfeitamente possível vencer a dor em situações como essa aí. Agora, se os cristãos que eram dilacerados nas arenas ali de Roma tinham essa condição, por que Jesus não haveria de ter também? Pois é, o maior entre os maiores, né? Por que não? Concordo com você em gênero, número e grau. Vamos aqui falar de alguns queridos irmãos e irmãs nossos que nos mandaram mensagens tão gentis. A Camila Bedini, ela que é da cidade de Jarinu em São Paulo. Aqui não é longe, não, é perto da cidade de São Paulo. Aparecida nos manda um abraço, assim como a Sueli Santos. A Kátia Silene vai nos deixando o seu boa noite. O Antônio Luiz Souza, ele que é de Guaxupé, sul de Minas Gerais, também nos deixa o seu boa noite. A Inês Timóteo de Sorocaba. O nosso querido aprendiz de girassol, ou melhor, a nossa querida aprendiz de girassol. Boa noite, satisfação. Ela fala de Fortaleza, no Ceará. Satisfação é toda nossa. A Nanete Lievori, o Carlos Lima, que é de Garaçu, a Clarice Bertagnoni também vai deixando o seu boa noite, o seu namastê. A Gilda Felberg, Cida Lima, que é de Quixadá, no Ceará. Aparecida também deixa o seu boa noite, lá de Araraquara, nossa querida e amada Araraquara, terra de tantos amigos e amigas, irmãos e irmãs, também deixa o seu boa noite. Ali a Márcia de Carvalho, né? E tem mais um monte de mensagem de amor e paz. Infelizmente, a gente não tem tempo de ler boa parte delas, né? Vamos dar mais uma andadinha aqui no estudo da noite, agora no item 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados,
visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade, né? Então é sempre uma questão de escolha, né, Leonardo? Que nós possamos fazer melhores escolhas durante a nossa trajetória evolutiva, né? Se nós imaginarmos o que é que nos espera no futuro, o que nos espera é a possibilidade de nós encarnarmos e nós vivermos nesses mundos mais avançados. E, contrariamente, daqueles que talvez entendessem que haveriam os privilegiados que galgariam esses mundos mais elevados e outros seriam remetidos para uma condenação eterna naquilo que se convencionou chamar de inferno. Mas não existe essa possibilidade. Todos foram criados com condições idênticas e todos têm como chegada a possibilidade de galgar esses mundos superiores. Quer dizer, nenhuma das ovelhas do rebanho de Deus se perdem. As suas leis são suficientes para orientar esta caminhada que leva de uma maneira inexorável à conquista da progressão espiritual. E daqui a alguns milênios, certamente o tempo aí é muito relativo, porque nós já estamos vivendo há não sei quanto tempo, possivelmente nós nem imaginamos o tempo que nós estamos já nessa estrada. E, portanto, o tempo é aquilo que não falta, que nós sempre teremos à nossa disposição. Mas vai chegar um momento em que nós nos vamos estar situados nesses mundos mais elevados e vai chegar ao ponto até que as encarnações não serão mais necessárias. E toda a nossa continuidade, e que continua havendo uma progressão, se fará inteiramente no plano espiritual. Vai demorar bastante, não tenham pressa não, mas quer dizer, depende de nós, né? É isso que a espiritualidade nos traz, inclusive nesse ponto do Evangelho, né? Vai demorar bastante se levarmos em consideração o tempo tal qual nós o conhecemos no planeta Terra, né? Mas a partir de boas escolhas, né? A partir do grande convite, né? Que é do sofrimento, do sofrimento qualitativo, do sofrimento que nos impulsiona ao conhecimento, né? Do sacrifício, aliás, do sofrimento, acho que a palavra sacrifício talvez se encaixe melhor, né? E a palavra sacrifício, todos nós sabemos, vem de sagrado ofício, né? Sacro ofício. Então, o sagrado ofício que todos nós temos de fazermos melhores escolhas e com estas colhermos melhores frutos. Vamos aqui agradecer mais alguns irmãos e irmãs, a Lúcia Vasconcelos, de Natal, né, dando graças ao alto aqui pelo trabalho da Fundação Espírita André Luiz. Nossa gratidão. O Rubim de Minas Gerais, ou melhor, o Ademilton. Toda vez eu faço isso, né, Ademilton? Você já está até acostumado. O Ademilton, que é de Rubim, Minas Gerais, também manda uma mensagem muito, muito gentil para a gente. Aliás, ele discorre aqui um texto sobre essas opções que nós temos de escolha do bem e do belo, em detrimento àquilo que nos faz mal, né? A Dete Damasceno, de Natal, no Rio Grande do Norte, também nos dá as boas-vindas lá à casa dela. O Newton do Guaraú também nos manda um abraço. Lá de Uberaba, aqui os nossos queridos Eurípides e Mércia mandam também um abraço, assim como de Juazeiro, na Bahia, os nossos queridos Alexandre Bahia. Olha só, o camarada tem Bahia até no nome. E a Jussara Rego. Um grande abraços para o Alexandre Bahia e para a Jussara Rego, assim como todo o povo bonito de Juazeiro, na Bahia. E o nosso querido Rômulo, que fala de Goiânia, Goiás, ele diz: é verdade, a humanidade tem que ver Jesus vivo e não o Jesus da cruz. Jesus está em nossos corações e muito vivo. E o nosso querido Luiz Henrique, que diz que é seu amigo, né? Diz que está no Tatuapé,
E ele diz aqui, o evangelho de hoje está sensacional, muito feliz de ver o André de volta ao estúdio. Abraço fraternos a todos. Coisa boa, nossa gratidão aos nossos irmãos e irmãs que nos mandaram mensagens tão gentis. E agora nós vamos naquele momento onde nós convidamos você, meu irmão, minha irmã, a cerrar os seus olhos, caso possa e caso queira, para que juntos possamos perceber a paz e o amor que nos visita nesse instante, por intermédio de um irmão espiritual que vem ter conosco este irmão, esta irmã, que tanto nos ama, que tanto carinho tem por cada um de nós, que está ao nosso lado desde quando planejávamos a vinda para este orbe. Este irmão nos abraça agora. E em seu abraço, os eflúvios de amor e paz invadem todo o nosso organismo psicobiofísico, promovendo a paz e a luz no templo de nós espíritos, que é o nosso corpo. E este irmão querido também nos auxilia para que juntos possamos vibrar. Vibrar abundância e prosperidade com Jesus para o nosso ambiente corporativo. Vibrar empatia, gratidão, perdão, alegria para o nosso ambiente residencial. Vibrar luz, que envolve nesse instante os nossos companheiros de trabalho, os nossos irmãos que ombreiam a jornada no seio de nossas famílias. E como sempre fazemos, Senhor, nesse instante cada um de nós, vibramos amor, saúde, paz a um irmão, a uma irmã que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Que este irmão, que esta irmã perceba a presença do Cristo, representado por um dos seus mensageiros da paz e do amor, acolhendo essa criatura, dando-lhe esperança, resiliência, e principalmente intuindo este irmão, esta irmã, para que perceba as portas que se abrem, pois elas sempre se abrem. E por fim, como fazemos todas as noites, que esses nossos irmãos espirituais possam nos auxiliar, que vibremos intenso amor a todos os nossos irmãos e irmãs que atuam na área da saúde. Que o médico dos médicos ombreie com estes irmãos e irmãs a labuta diária de socorrer os sofredores, os adoentados, principalmente nesse momento tão especial em que o planeta Terra está passando. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Leonardo, muito obrigado, meu amigo. Uma ótima noite de paz e luz para você. Boa noite, André. Boa noite a todos que estiveram conosco, nos acompanhando em mais esta oportunidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a você, querido irmão, querida irmã. Nós retornamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração e olha que você tenha uma iluminada noite com Jesus.
Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.